Abramos as nossas Bíblias e Novos Testamentos no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. E, pastor, eu já ouvi 120 pregações sobre isto aqui. Vais ouvir 121 hoje. Eu espero que você escute algo que nunca escutou. Lucas, capítulo número 15, verso 4 a 7. Versículo 4 ao versículo 7. São 3 belíssimas parábolas, mas nós vamos meditar apenas sobre a primeira delas, a parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior alegria, júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus e Pai, queremos de todo o nosso coração lhe agradecer por mais este dia, pela chuva que caiu abundante, farta, pródiga, abençoadora. Te louvamos, ó Deus, porque esta cidade está florida, porque até as árvores das quadras estão pejadas, carregadas de frutos. E nós lhe pedimos, ó Deus, que as nossas vidas se sintam também fertilizadas, fecundadas, inspiradas pelas gloriosas chuvas que o Senhor tem derramado nestes dias sobre a tua igreja. Eu lhe agradeço pelo teu povo aqui reunido, pelos que aqui já estão e pelos muitos que ainda serão congregados a este lugar. Quero lhe agradecer por todas as nossas igrejas hoje reunidas aqui em Brasília, nas cidades satélites do entorno, nas demais cidades do território do Brasil. Queremos lhe agradecer, ó Deus, pelos missionários que estão trabalhando lá na Índia, que o teu povo desperte para ajudá-los, porque estão em busca de ovelhas perdidas. Senhor, eu quero lhe pedir que nesta noite o Senhor mais uma vez sirva-se da minha tosca e pobre instrumentalidade. A certeza que eu tenho, meu Deus, é que o Senhor é tão hábil que tens a capacidade de realizar coisas extraordinárias com um instrumento tão ordinário quanto sou eu. Quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor unja meus lábios, minha mente, minhas ideias, meus sentimentos, mas trabalhe também na mente e no coração dos teus filhos que estarão ouvindo esta palavra. Seja aqui pessoalmente, ou seja através de CDs em algum lugar neste momento. Visita-os, toca-os, alegra-os, inspira-os, faze-os saltar de júbilo na tua presença. E daremos a ti somente, como sempre, honra, glória e louvor por Cristo Jesus, hoje e no dia eterno. Amém e amém. Assentem-se, por favor. A parábola das 100 ovelhas. Eu já fiz citação em outras mensagens e reflexões nossas que o capítulo 15 de Lucas deveria ser chamado o capítulo das coisas achadas e perdidas. O grande objetivo de Jesus ao descer à terra foi o de encontrar ovelhas, almas perdidas. Quando eu leio a Escritura, irmãos, particularmente o Evangelho, eu vejo que o coração de Jesus, a mente de Jesus, as orações que ele orou, as ações que ele realizou, me parece que toda a sua vida estava voltada para este único objetivo: encontrar os perdidos. E ele foi claro naquele trecho da Bíblia, quando teve um encontro com Zaqueu, ao declarar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Os fariseus, os escribas, os herodianos, os saduceus, os religiosos e filósofos políticos até da época de Jesus, acharam estranho o comportamento dele, as reações dele, as suas atitudes. E no início do capítulo 15, nós vemos preliminarmente, no pórtico do capítulo, que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus murmuravam juntamente com os escribas, dizendo: mas que coisa, este recebe pecadores e até come com eles. Assim, os religiosos da época se irritavam com o comportamento antirreligioso de Jesus. E diante destas críticas acre e amargas, diante destas murmurações ferinas, destrutivas, capciosas dos fariseus e saduceus e escribas, Jesus lhes propôs uma parábola. E é uma série de 3 parábolas: uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. Todas as 3 têm um único objetivo. As 3 nos dão uma única lição. Em nossa reflexão preliminar, eu queria que você pensasse comigo uma coisa, e você vai convir, de que o pastor amado, o pastor e bispo das nossas almas, Jesus, nunca de sua própria vontade andaria por onde ele andou, comeria com quem ele comeu, se relacionaria com quem ele se relacionou, estaria no meio de pessoas e em ambientes nos quais ele esteve. Quer dizer, ele jamais faria uma opção em estar no meio de hediondos pecadores, criminosos, transgressores, em ambientes suspeitos, em verdadeiros antros. Jamais Jesus optaria por estar em um ambiente desses, se relacionando com pessoas dessa estirpe, se não fosse o amor que o motivava a abrir mão de tudo que ele abriu para poder encontrar ovelhas desgarradas e perdidas. Claro, senhoras e senhores, que a opção de Jesus seria estar no meio de anjos, arcanjos, querubins, serafins, na companhia do Pai, no reino da glória, ao invés de estar aqui na terra, num antro, num lugar escuro, miserável, no meio de facínoras, bandidos, marginais, criminosos, pecadores, corrompidos, afastados de Deus. A opção lógica, a opção do bom senso, é que Jesus ficasse lá. Quem é que ia trocar a companhia de anjos? Quem é que ia trocar o reino de glória, seu palácio celeste? Quem iria trocar a companhia das maiores inteligências do universo, dos seres mais puros da criação, mais bonitos, para estar no meio de pecadores que fedem, porque o pecado fede, pecadores deformados, maculados, corrompidos, num ambiente como a terra, manchada pelo pecado? Jesus Cristo está agora, senhoras e senhores, no meio desses pecadores, ele está no meio desses bandidos, ele está no meio desses marginais, por uma razão muito óbvia: ele estava seguindo o passo de ovelhas perdidas. E se a ovelha perdida entrou no desfiladeiro, lá vai ele. E se a ovelha perdida passou por um pântano de lama, lá vai ele. E se a ovelha perdida subiu uma montanha, lá vai ele subindo. E se desceu o vale, lá vai ele descendo também ao vale escuro. Se a ovelha andou por terrenos espinhosos, lá vai o pastor na sua jornada, seguindo os passos e as marcas deixadas, os vestígios deixados pela ovelha, e ele vai ter que necessariamente seguir o mesmo caminho, tomar a mesma direção, por pior que seja, que a ovelha tomou, porque o seu objetivo é resgatá-la. Está pingando já.
Então isso já nos dá de cara, isso já nos dá a primeira mão, isso já está translúcido, já está evidentíssimo, que se Jesus passou por onde passou, estava no meio que estava, convivia com quem convivia, é porque só havia um jeito de ele me resgatar, ele resgatar. Era descendo até o poço onde eu estava, era chegando lá no buraco onde você estava, era indo lá no deserto em que você se encontrava, era descendo até o pântano onde você estava, para lhe encontrar ali. Se tem que passar por cima de espinho, ele passa. Se tem que descer o vale, ele desce. Se tem que atravessar a barreira, ele atravessa. Mas ele vai buscar sua ovelha, aonde ela estiver. Hoje é noite de posse de uma pastora. E por que não dizer de um pastor? Claro. Porque estes dois têm dedicado a vida a trabalhar para Deus. E eu acho que isso é uma das razões porque Deus nos dirigiu a pregarmos esta palavra. Terminada esta introdução, este exórdio da nossa mensagem, eu gostaria de dividi-la em alguns pontos para a gente refletir melhor em tudo que aconteceu em tão poucos versículos, né? Do 4, na realidade, do 4 ao 6. A história toda se resume no versículo 4, 5 e 6. Acabou. Nesses 3 versículos se resume toda a nossa história, toda a parábola. Primeiro lugar, quando eu leio esse texto, eu percebo que uma única coisa ocupa a mente desse pastor da parábola. Só tem uma coisa na cabeça dele no momento. Ele poderia estar envolvido em milhões de outras atividades, mas a partir deste momento que algo aconteceu, e nós veremos o que foi, a mente deste homem não tem mais nada a se ocupar. Nada mais lhe atrai, nada mais lhe seduz, nada mais lhe distrai, nada mais lhe serve de passatempo, nada mais lhe traz alegria, nada mais supre as suas angústias e as suas preocupações. Vejam, este pastor não tem um grande rebanho, é pequeno, 100 ovelhas, eram 100 ovelhas, 100 ovelhas. Seu rebanho é pequeno, mas o zelo e o valor que ele dá àquele rebanho é muito grande. Quando eu digo várias vezes que eu não trocaria vocês por rebanhos que tem por aí de 10 mil membros, eu sei o que estou dizendo. Porque este rebanho não é muito grande não, mas esse rebanho, o rebanho não é grande, mas tem grandes ovelhas aqui. Ah, glorificado seja Deus. Tem gente competente, tem gente talentosa, gente que ama a obra, gente dedicada, gente leal, gente que ama de verdade. E eu glorifico a Deus por isso, irmãos. O rebanho é pequeno, mas vejam o zelo que impele esse pastor. Final do dia, responsavelmente, ele vai fazer contas. E ele conta no final do dia. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, 98, 99, uai, errei a conta. Seu coração já começa a bater descompassado. É final do dia, está escurecendo. E ele vai recontar tudo novamente, ele tem que ter certeza. Alguma coisa está errada. Deixa eu ver novamente. 1, 2, 3, 4, e 40, 50, 60, 70, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Meu Deus! Perdi uma ovelha. Perdi uma ovelha. Tem uma ovelha perdida. Ah, meu Deus do céu. Olha a aflição no rosto dele. Olha o coração disparado. Olha a adrenalina. Ele sabe que a coisa não é fácil. Falta uma ovelha. Agora, a preocupação desse pastor tem algumas razões. Primeira, nós estamos tratando de um dos mais indefesos animais da natureza. Eu vou repetir. Estamos tratando de um dos mais indefesos animais da natureza. Por isso, irmão, quem quiser esnobar ou alegar sua própria autossegurança, que o faça. Eu reconheço uma coisa: preciso de segurança e necessito de proteção.
Quantos quiserem se gabar nos seus brios, nos seus talentos, nas suas aptidões, na sua capacidade de sobrevivência, que façam isso. Os religiosos que buscam justificar-se em si mesmos, no seu esforço, no seu talento, nas suas habilidades e capacidades, que o façam. Nós estamos aqui hoje à noite, e quem quiser que nos critique, nós estamos aqui porque nós reconhecemos que não podemos vencer essa batalha sozinhos, que nós reconhecemos que precisamos de um pastor, que precisamos de um líder, que precisamos de um guia, que precisamos de um mentor, que precisamos de um general, que precisamos de alguém que nos ajude na caminhada. Reconheço que sozinho não posso. Uma ovelha se perdeu. Que desespero está estampado no rosto desse pastor. Vamos já saber por quê. Segundo lugar, se estamos tratando de ovelhas e estamos falando de um dos mais indefesos animais, segundo lugar, estamos falando de um animal sem o menor senso de direção. Larga um cavalo em qualquer lugar, ele vai encontrar o caminho de casa. Larga um cachorro, só do outro lado da cidade, ele vai dar um jeito, um dia ele bate na porta. Bota um gato, na minha época lá de interior do estado, quando apareciam gatos, colocava-se dentro daqueles sacos, enrolava a boca do saco, para carregar esse gato lá para o outro lado do rio. E levava lá para o outro lado do rio Banabuiú. E passava tempo, passava uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses. Lá estava o gato miando na porta. Ele pegava carro, pegava carroça, pegava automóvel, pegava o barco, pegava qualquer negócio. Mas ele chegava e encontrava o caminho de casa. Ovelha não. Deixa de orientar para ver se daqui a pouco... Por isso que nós precisamos estar aqui, no domingo e na quarta, e domingo de manhã, e domingo à noite, durante a semana, nas orações, porque nós precisamos que Deus nos oriente, para nós não perdermos o senso de direção, nós não podemos perder a estrela do norte, nós não podemos perder a nossa bússola, acima de tudo nós não podemos perder o nosso guia, sem ele nós estamos sem acertar o caminho. Terceira coisa, meu Deus, falta uma ovelha. Se estamos tratando de um dos mais indefesos animais, se estamos tratando de um animal sem o menor senso de direção, diferente de um cachorro, de um cavalo ou de um gato, terceiro lugar, nós estamos observando um animal sem habilidades. Não tem habilidades. Olha, veja como uma ovelha sobe bem numa árvore. Agora, observem bem como uma ovelha corre como uma lebre. Agora perceba como uma ovelha morde igual uma onça ou um leão. Preste atenção como uma ovelha dá chifrada igual um alce, igual um búfalo, um boi bravo. Não, é um animal sem habilidade. Uma ovelha perdida é sinônimo de morte. Por quê? Porque um camelo é capaz de sentir e farejar água, mas olhe, a milhas, a quilômetros. Um leão pode sentir o cheiro ou pressentir que tem comida ao redor de muito longe. Ovelha, se soltar ela, a água está bem ali do lado, ela não encontra. A comida está bem ali na esquina, ela não encontra. Fica morrendo de sede, de fome, com comida e água na porta. Parece até que tem pastor aqui, vocês estão rindo, concordando? Então, quando esse pastor começa a contar, que ele diz, meu Deus, faltou uma ovelha, o homem fica aflito. Certamente o sol se pôs. Agora, há uma outra razão para esse pastor estar aflito. E nós queremos continuar. Estão prontos? Qual a causa de tanta preocupação desse pastor, Dr. Lanes Romano? Eu diria algumas coisas depois de refletir no texto. Para mim, a grande preocupação desse pastor reside em algumas coisas. Primeira coisa, ele é o dono. Obrigado. Ele é o dono. E você diz, sim, mas o que o senhor quer dizer com isso? Se você ler o capítulo 10 do Evangelho de João, isso é um dever de casa, e quem tem um CD vai acompanhar depois, você vai ver que Jesus está falando o seguinte. Ele diz, o mercenário que não é pastor, quando ele vê que o lobo está vindo, ele faz é correr. Ele não vai se arriscar, ele não vai querer se ferir, ele não vai querer se cansar por causa de ovelha. E Jesus diz assim, olha, sabe por que ele foge? Sabe por que ele não tem zelo pelas ovelhas? Porque ele não é pastor. E Jesus diz, o pastor, o bom pastor, dá vida pelas ovelhas.
Então veja a razão da preocupação deste homem. A ovelha é dele. Assim como na parábola seguinte da dracma perdida, a moeda pertencia à mulher. Daí o zelo dela em recuperar o que era dela. Da mesma forma, na parábola subsequente do filho pródigo, o pai está aflito, porque o filho era dele. Irmãos, e a razão porque muitas vezes não damos a atenção que deveríamos dar aos perdidos, é justamente porque não estamos, como disse Paulo lá em Filipenses capítulo 2, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque se o sentimento que estava no coração de Jesus estivesse no nosso coração, se nós pedirmos a Deus, ao invés de riqueza, que nos dê esse sentimento, nós vamos começar a ter uma preocupação maior e um zelo maior para com ovelhas perdidas e desgarradas. A razão porque o filho mais velho ficou chateado quando o outro voltou e teve festa, é justamente porque era irmão. Só que o pai que o gerou sabia dar o verdadeiro valor que aquele filho tinha. Crente, sente com o coração de Deus. A razão do zelo desse pastor é: a ovelha é minha. Se vocês não sofrem por ela, eu sofro. Se vocês não se preocupam com ela, eu me preocupo. Se vocês não estão dispostos a pagar preço por ela, eu estou disposto a pagar preço. Se vocês não valorizam a ovelha como deveriam valorizar, eu a valorizo e por isso mesmo eu estou aflito. Segundo lugar, qual a causa da preocupação? O imenso amor sacrificial que levou a ovelha a custar tanto para aquele pastor. Ele sabe, desde que a ovelha foi gerada, os cuidados que ele teve de ter, a alimentação que ele teve que dar, as noites, quando a ovelha estava doente, zelando, cuidando, tirando espinho, tirando carrapicho, vigiando, no sol causticante, ralando, pagando preço, investindo na ovelha. Uma das razões pelas quais Deus não abre mão de nós e se preocupa conosco, primeiro, Ele é o dono. Ele é nosso amo, Ele é nosso dono. Se alguém não liga para você, Ele se importa. Se alguém não lhe dá valor, Ele investe. Se alguém não aposta um centavo furado em você, Ele diz: eu aposto todas as fichas. Por quê? Porque é minha ovelha, eu conheço minhas ovelhas. Há um amor sacrificial enorme no qual o pastor diz: olha, eu investi anos nessa ovelha, eu não posso ficar aqui de braços cruzados dizendo: bom, perdi uma ovelha, mas eu ainda tenho 99. Não! Eu fiz um investimento nela. Agora, pense, porque Jesus está falando aqui, avocando para si a responsabilidade de pastor. Jesus diz assim: você acha que eu sou bobo de abrir mão de você, rapaz? Você já me custou muito caro. Você acha que eu vou te largar? Você acha que eu vou te entregar de graça aí pro tentador, pro mercenário, pro diabo? Você acha que eu vou deixar o lobo brincar com você de qualquer jeito? De jeito nenhum. Você custou meu sangue, você custou as feridas das minhas mãos, você custou minha cabeça sangrando, você custou meus pés feridos, você custou uma lança que cravejou meu coração. Por isso ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão, porque aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão e da mão do meu pai ninguém há de arrebatá-las. Crente, glorifique este pastor, exalte esse supremo pastor, porque ele te dá valor, porque ele sabe quanto custou tua alma, porque ele tem projetos para a sua vida, e por isso ele investe e não abre mão de você. Oh amado Jesus, oh querido Jesus, oh pastor amado, que não desiste de ovelhas ingratas, tresmalhadas, roubadas, fugitivas, desviadas, pastor bendito do céu. Jesus diz: não, me custou muito. Quando eu penso nisso, eu penso numa coisa, Fred. Nós não estamos falando de uma paixão inconsequente. Nós estamos falando de um amor eterno. Porque antes da fundação do mundo, já está escrito que havia esse zelo e esse cuidado na presciência de Deus, um projeto de salvação para a sua vida. Então, eu quero lhe dizer que o que Jesus sente por você é coisa antiga.
Eu quero dizer que o que Jesus fez por você é amor velho, viu? Antes de você nascer, Davi diz lá no Salmo 139, eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, e tu já me vias, tu me fizeste de um modo assombrosamente maravilhoso. É por isso que Deus diz assim para aquela ovelha, você não vai fugir de mim. Se subo ao céu, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tua mão estará. Se eu digo as trevas me encobrirão, ai, para ti as trevas e a luz serão a mesma coisa. Se eu tomo os confins da alva e me detenho lá nos mares, até ali tua mão me alcançará. De onde? Como me ausentarei do teu espírito? Como fugirei da tua presença? E aí Davi diz uma coisa linda, tu me cercas por detrás e por diante, tu pões a tua mão sobre mim, o teu amor me guarda, o teu poder, o teu conhecimento, a tua sabedoria. Crente, glorifique a Deus hoje à noite, porque o diabo há muito tempo queria te tragar, mas esse pastor tem zelo por ti. É amor eterno. Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E a outra coisa que eu vejo aqui é que a relação dele conosco não é comercial. A relação dele conosco não é comercial. Está cheio de igreja aí que quando olha para os crentes entrando, estão vendo cifrão. Não é, pastor? Mercenário. Porque você vale muito mais do que a oferta que você traz aqui no altar. Porque não é o seu ouro que santifica esse altar. É esse altar que santifica o teu ouro. Porque aprendemos com esse pastor missionária, pastor Santos. Aprendemos com o nosso pastor. Que o que nos move a fazermos a sua obra não é visão comercial. É amor. Amor mesmo a almas perdidas e a ovelhas que precisam de direção. Terceira coisa, por que esse pastor tanto se preocupa? Sabe por quê? Prepara um glória a Deus especial aí. Porque ele se tornou pastor para isso. Ele se fez pastor para isso. Ele está lá, o que é que o senhor é? Sou rei. O que é que o senhor é? Sou imperador do universo. O que é que o senhor é? Sou senhor dos senhores. O que é que o senhor é? Sou o criador dos universos e todos os mundos. O que é que o senhor é? Eu sou causa primeira e última. Sou verdade primária e eterna. Sou causa não causada. Sou princípio, sou fim de tudo. O senhor é tudo isso, sou tudo isso. E eu vou abrir mão de tudo isso para ser uma coisa. O que, pastor? Mas o senhor acha que está fazendo um bom negócio? Não, em termos comerciais, isso é o pior negócio que eu poderia fazer. Porque não tem valor. Mas o que eu vou fazer é coisa do coração. E o coração, como dizia Blaise Pascal, tem razões que a própria razão desconhece. Não quer entender as razões do coração. Não quer entender. Ele se tornou pastor para isso. E quando ele diz assim, poxa vida, perdi uma ovelha. Preste atenção, porque isso é muito sério. O aleluia que você vai dar, glorificação a Deus agora. Vocês lembram da diferença entre Saul e Davi? Diz a Bíblia Sagrada, quando Saul foi encontrado por Samuel, ele tinha perdido a jumenta do pai dele. Primeiro, Davi tomava conta de ovelhas, Saul tomava conta de jumento. E isso fala alguma coisa muito interessante, mas eu deixo para os psicólogos trabalharem mais nesta área, porque não é o escopo, a finalidade da nossa mensagem. Mas, quando eu percebo a obstinação de Saul, eu percebo porque é que ele era a pessoa adaptada para tomar conta de jumento. Quando eu percebo o coração de Davi, eu percebo porque é que Davi parece que foi talhado para ser pastor de ovelha. Agora, quando eu vejo a irresponsabilidade de Saul, de tomar conta de jumento e perder a jumenta do pai, aí vai atrás do profeta, sabe onde é que está a jumenta do pai. Eu vejo a irresponsabilidade de Saul, que nunca foi um pastor. Agora, quando eu olho para Davi, chegando diante lá de Saul, e dizendo, olha, eu vou enfrentar o gigante.
Mas você não pode fazer isso. Mas você é um menino, você não tem força, não tem profissionalismo, um treinamento militar para isso. Não se preocupe não. Eu estava tomando lá conta do meu rebanho, de repente veio lá um leão querer pegar uma ovelhinha minha. Rapaz, eu encarei o bicho lá, matei, rapaz, virei ele o avesso. E depois veio um urso também. E o urso quis carregar uma ovelhinha minha, mas a ovelhinha do meu rebanhozinho é pequenininha, mas a ovelhinha do meu rebanho da vizinha não deixa carregar não. Ah, eu não carrego o ovelho do meu rebanho não. Sabe de uma coisa, irmãos? Preste bem atenção. Ele está dizendo uma coisa, olha, esse pastor da parábola, que sou eu na realidade, quando contou que viu que estava faltando uma, disse, como é que é? De jeito nenhum, eu vou atrás dela, porque se eu perder uma ovelha sequer deste rebanho que o pai me confiou, eu terei feito um trabalho mal feito. E Jesus está dizendo, e eu não sou incompetente, e eu não sou irresponsável, e eu não sou incapaz, para perder, para chegar diante do meu pai e dizer, meu pai, tu me entregaste um rebanho e eu deixei as ovelhas se extraviarem. Crente, nós estamos tratando de um assunto sério que vai recair sobre a soberania de Deus. E isso é espetacular, porque lá na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, Jesus diz assim, meu pai, daqueles que o Senhor me deu, nenhum só eu perdi. Está lá na oração de Jesus, antes de morrer, prestando contas. Meu pai, do teu rebanho, nenhum eu perdi. É por isso que Deus falando através do profeta, ele diz, assim como se salva da boca do leão, e eu tenho uma pregação sobre isso, como se salva da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha. E aí tem aquela minha pregação sobre as duas pernas e um pedacinho da orelha. Ou seja, o verdadeiro pastor descrito no texto é aquele que se o leão engoliu a ovelha pela cabeça, ficou só duas pernas de fora, ele arranca lá da boca do leão. E se o leão engoliu pelas pernas, ficou só a pontinha da orelha pendendo da boca, ele arranca pela ponta da orelha. Mas o leão, o lobo, não leva a ovelha desse pastor. Abraxê Mahai. Jesus está dizendo, olha, eu vou chegar diante do meu pai e eu vou dizer, meu pai, aqui estão os que o Senhor me deu. Todos salvos, todos perdoados, todos justificados, todos lavados, todos comprados, todos redimidos, todos santificados, todos glorificados. Meu pai, nenhum se perdeu. Foi por isso que lá na cruz do Calvário, até na última hora, tinha uma ovelha que estava lá do lado de Jesus. Compra a pregação sobre isso, o ladrão que se arrepende. E Jesus já partindo para o céu, ainda agarra pela pontinha da orelha do ladrão, ainda agarra pelas duas pernas, esse aqui eu arrebato da boca do lobo, na hora da morte ele vai ser salvo. Quando o pastor vê que está faltando uma ovelha, ele diz, alto lá, o meu senso de responsabilidade não pode admitir que se perca uma ovelha. Crente, tu estás entendendo? E por que é que tu estás preocupado com a tua salvação eterna? E por que tu estás preocupado se um dia vais andar nas ruas áureas da Nova Jerusalém ou não? Tu vai cruzar os portões de pérola comigo, com profetas, com apóstolos. Sabe por quê? Porque o que te vai levar a estar um dia lá diante do trono, e o apóstolo Paulo está tão convicto disso, que ele diz lá em Efésios capítulo 2, eu já estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está aqui na terra, mas já sabe que está lá. Já está lá. Deixa eu te dizer uma coisa, crente. Já está lá reservada a tua cadeira. Já está lá reservada a tua porção. Já está lá reservada a tua harpa. Já está reservado o teu louvor. E naquele dia não vai faltar nenhuma estrela na constelação dos redimidos. Naquele dia não faltará nenhuma rosa no jardim de Deus. Naquele dia nenhum soldado ficará ferido, caído pelo caminho, porque o pastor não pode ajudá-lo a lá chegar. Crente, louve e enalteça o Senhor, porque o trabalho que Jesus começou vai ser bem feito, porque está escrito em Filipenses 1:6, aquele que começou em vós a boa obra, vai terminar até o dia da vida de Jesus. Por outro lado, vocês já imaginam a alegria no inferno? Se o diabo consegue uma ovelha do rebanho de Deus? Já imaginou a comemoração? Ele vai dizer, olha aí, ó, pastor incompetente esse Jesus, não conseguiu trazer um rebanho até aqui. Comprou o rebanho,
mas não pôde conduzir o rebanho salvo até o final da jornada. Deixou ovelhas perdidas, extraviadas pelos caminhos. Esta alegria o inferno não vai ter. Diz a Bíblia Sagrada que quando o povo de Israel saiu do Egito, houve um momento que eles pecaram terrivelmente contra Deus, e Deus ficou indignado e disse: Moisés, te afasta, eu vou destruir esse povo todinho, e vou introduzir só você em Canaã, e vou fazer de ti uma grande nação. Moisés, pastor, diz: alto lá. Se esse povo não vai comigo, o senhor pode até tirar o meu nome aí do livro da vida, viu? E eu vou dizer mais. Moisés disse: eu não vou entrar sem esse povo, não. E vou dizer mais uma coisa, olha, ó Deus. Como é que vai ficar teu nome? Nesse Moisés. Aí disse assim: o senhor já imaginou o que é que os egípcios vão falar de ti? O senhor já imaginou a tua fama? Como é que vai ficar aí no meio dessas nações todas aqui? Deus conseguiu tirar o povo lá do Egito, deu conta nesse povo, foi difícil demais. Nem Deus conseguiu, vai nada com esse povo aí não. Aí Moisés: Deus, está ouvindo o negócio aí? Aí Deus: está certo. Vou dar outra chance. Então preste atenção que isso é muito sério. Moisés está dizendo: Deus, tu não podes dar essa alegria aos inimigos do teu povo. Da mesma forma, o inferno nunca vai poder tomar uma taça de champanhe lá naquele fogaréu terrível que está ali. Nunca haverá comemoração no inferno por uma ovelha do rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o diabo conseguiu extraviar e desviar e tomar da mão dele. Nunca. Crente, tem certeza de uma coisa: esta alegria o diabo nunca terá se tu és uma verdadeira ovelha redimida pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus vai fazer o seu trabalho do começo até o fim, e vai fazer bem feito. Primeira coisa, já vimos a preocupação do pastor, a mente do pastor, um único foco, um único objetivo: perdi uma ovelha. Segundo lugar, sabe o que eu vejo aqui nessa parábola? Eu vejo um desígnio. Eu vejo um único e definido objeto de busca. Repita: um único e definido objeto de busca. Ele não está em busca de outra coisa, ele está em busca da ovelha. E isto depõe contra igrejas massificadas, onde os pastores terceirizam seu trabalho para que outros tomem de conta. Aqui há uma ênfase sobre nosso valor como indivíduos, como pessoa. Esse pastor, lhes garanto, é capaz de lembrar qual a ovelha que se perdeu. Na hora que ele conta 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, perdeu-se uma ovelha. Opa, perdeu-se. Não foi a pretinha. Não foi a branquinha. Não foi a malhada. A malhada está aí. E a gaguinha está lá. E a outra que manca, a que manca um pouquinho, está ali. E aquela outra que andou se cortando um dia desse, que tem uma cicatriz nela, está ali, aquela colar. E aquela outra que gosta de chorar demais, aquela ainda está ali, não se perdeu não. E aquela outra ali que reclama, murmura toda hora, está aí também, não se perdeu não. E aquela outra colar que só uma vez na vida é que abre a Bíblia para ler, e só vem no culto de domingo, está ali, ainda está ali, felizmente não está ali. Perdeu, perdeu-se aquela que tinha a patinha marcada. Ele sabe qual é. Ele sabe qual é. Perdeu-se aquela que tinha a patinha marcada. E aí eu quero lhe dizer hoje à noite, com absoluta convicção: ovelha chorona, ele te conhece. Ovelha preocupada, ele te conhece. Ovelhinha chatinha, ele te conhece. E ele te ama, viu, ovelhinha chatinha? E ele não quer te perder, não. Parece que tem muita ovelha que reconhece-se chatinha, porque houve muita glorificação nesse ponto da mensagem. É por isso que tem crentes aqui que felizmente se auto-objetivam e vivem cantando aquele lindo porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas ama. Segundo lugar, ele tem um objetivo definido, primeiro. Segundo, ele não quer saber quanto vai lhe custar esse resgate. Ele não quer saber se ele vai descansar muito, ele não quer saber se ele vai sofrer, ele não quer saber se ele vai ter que ficar noite sem dormir, ele não quer saber se vai ter que ficar no relento. Só uma coisa lhe importa:
Eu quero minha ovelha de volta. Eu não quero saber quanto vai custar. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Romanos que Deus propôs a Jesus que a salvação da humanidade só poderia ser através de seu sangue. E quando o Pai propôs isso, Jesus olhou para o Pai, e lá na eternidade ele sabia tudo quanto ia padecer e sofrer. Meu filho, você está sabendo onde é que você vai viver? Estou. Você está sabendo o que é que você vai comer? Você anda aqui em carros e carruagens de fogo, você está sabendo que você vai andar num barco lá embaixo e ir a pé. E você está sabendo que aqui os anjos te são leais e você vai estar cercado de gente falsa, de traidores, hipócritas. Você está sabendo tudo que você vai passar. Você está sabendo que você vai pegar um Judas pela frente, você vai pegar um Tomé e um Pedro. Vai ser uma barra, vai ser difícil. Você está sabendo que vão lhe coroar, vão lhe trair. Olha, vai sua vida, você está vendo lá. Você está vendo como vai ser sua morte. Você está vendo tudo, estou. Mas eu pago qualquer preço para recuperar minha ovelha perdida. Agora, crente, se depois de você ouvir o que você está ouvindo, você ainda sair daqui hoje com um complexo de inferioridade ou com seu senso de autoestima baixo, por favor. Porque esse pastor diz, olha, não quero saber quanto vai custar, mas eu vou salvar ela. Eu vou salvar ele, eu pago o preço, eu pago qualquer pago. Terceira coisa, observe com cuidado a perseverança dessa busca. O texto sagrado diz, ele vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Até encontrá-la. Repita isso bem alto, até encontrá-la. Agora olhe para quem está do seu lado e aponte para essa pessoa que está aí do seu lado e diga, até encontrá-la. Ele vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Bendito seja Deus. Eu gostaria nessa noite de ressaltar, de glorificar o nome do Senhor pela sua perseverança. Ele nos procurou nas boates, ele nos procurou nos terreiros, ele nos procurou no meio das idolatrias, ele nos procurou no meio dos bares, ele nos procurou nas boates, ele nos procurou nas rodas de maconheiros, ele nos procurou no meio dos alcoólatras, ele entrou dentro dos hospitais. Eu não sei aonde ele te encontrou, mas eu quero glorificar a Deus, porque ele não desistiu de você, e ele lhe encontrou, e hoje você está aqui. E se há alguma ovelha que você conhece, que está perdida, ele vai em busca dela, até encontrá-la. Alguns de vocês estavam na boca, mas não era na boca do lobo não, era na boca do fumo, estavam na boca da idolatria, estavam na boca da prostituição, estavam na boca de filosofias orientais corrompidas, estavam na boca de religiões idólatras, e o pastor foi lá, e ele varreu, e ele cascaviou, a moeda foi encontrada, a ovelha foi achada, e eis aqui o rebanho hoje à noite, glorificando o seu santo nome. Até encontrá-la, até encontrá-la, até encontrá-la, até encontrá-la, até encontrá-la. Os que já foram encontrados, dá uma metralhada de glória. Louve a Deus e diga, ele me encontrou, ele me achou, ele foi me buscar lá. Em quarto lugar, um desígnio único e definido do objeto de busca. Quarto lugar, não perca de vista o resultado final no texto. Está escrito, até encontrá-la. Ou seja, missão cumprida. Foi bem sucedido. Obteve êxito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que eu prego, não prego baseado na sua capacidade, nem na sua boa vontade, nem nos seus olhos bonitos, nem no seu nariz bonito, ou cabelos bonitos, ou no seu diploma, ou no carro que você tem, ou na casa que você mora, ou na sua genealogia, ou nada disso. O que eu estou falando hoje à noite aqui, está baseado numa outra coisa. Não está baseado na fragilidade dos projetos humanos, das intenções humanas, das resoluções humanas, da boa vontade humana, não. O que eu estou dizendo hoje à noite está baseado num decreto divino, numa eleição divina,
termina, ele encontrou. Jesus sempre será bem sucedido naquilo que ele se propõe a fazer. Você é alvo dele, e a sua vida não pode terminar num penhasco, a sua vida não pode terminar num pântano, a sua vida não pode terminar na boca do lobo, a sua vida não pode terminar andando pelos caminhos escabrosos e espiantes dessa vida. Sua vida tem que ter por destino aquilo que ele já determinou que ela vai ter, e lá vai chegar até encontrá-la. Isso significa sucesso, isso significa vitória, isso significa êxito, isso significa missão cumprida, isso significa que ele não falha. Eu queria fazer duas observações, para mim, maravilhosas sobre o texto. Não sei se serão para vocês. Primeiro, o texto não comenta a alegria do rebanho em ter a ovelha de volta. Porque nós nunca nos alegramos o quanto deveríamos nos alegrar pelos pecadores que aqui se salvam, pelos desviados que se reconciliam. Nós não temos, irmãos, consciência exata da grandeza deste acontecimento. Mas o texto não fala da alegria do rebanho, mas dá um destaque à estonteante alegria do pastor. Diz que o pastor ficou alegre. Não só o pastor ficou alegre, mas diz a Bíblia que ele vai reunir amigos e vizinhos. E ele vai dizer, hoje é uma festa que não estava programada, mas eu vou ter que fazer festa. Eu preciso, isto é um grande evento. E preste atenção, e aguarde aí se tiver um aleluia que seja possível. Agora vamos ver. Me soa o texto se me afigura como se o pastor, é o que eu entendo aqui, depois examine com calma, o texto está como que nos dizendo que o pastor não levou a ovelha que ele encontrou de volta para o aprisco, ele levou para a casa dele. Tem gente entendendo aí, outros só vão entender quando estiver indo para casa no carro. E outros só vão entender de noite, quando deitar lá no travesseiro, vão entender o que eu estou dizendo. Diz que ele, quando encontrou essa ovelha, ele disse, olha, eu estou tão feliz de ter encontrado essa ovelha aqui, que as outras lá, as 99, que me desculpe, viu? Mas elas estavam tudo criticando essa pobrezinha aqui que marcou bobeira e se desviou. Elas estavam tudo condenando essa coitadinha aqui que andou dando uma resvalada. E eu vou honrar ela, porque eu vou mostrar meu amor aqui agora a ela aqui. Preste atenção uma coisa, as 99 aguentam lá no aprisco, porque essa ovelha aqui perdida sofreu muito. Eu quero que ela fique um tempinho comigo na minha casa. Eu acho isso alguma coisa de extraordinário. Isto é maravilhoso. Ele está dizendo, olha, eu recuperei essa ovelha perdida, e às vezes o reencontro é muito mais forte que o encontro. É um pai que nunca valorizou o quanto deveria valorizar uma filha, mas um dia ela foi sequestrada e raptada, e ele conseguiu recuperar. Então esse pastor diz, olha, eu vou levar essa ovelha para a minha casa, porque eu tenho que curtir bastante ela. Aí chama os amigos todos e faz uma festa muito grande, e isso me dá uma direção maravilhosa para lhe dizer alguma coisa aqui, e eu espero que você novamente compreenda. Não vou fazer comentários quanto a isso. O que o texto está querendo me dizer, me sugerir, é que o pastor salvou essa ovelha mais para si do que para a igreja. Sem comentários. Ele salvou mais para si do que para a igreja. E é por isso que o nosso relacionamento com ele tem que ir além do aprisco. Além da igreja. Porque o propósito dele em relação a nós é mais do que a igreja. Terceiro lugar, deixe-me concluir esta parábola falando no poder desse pastor que resgata. A primeira coisa que salta diante dos meus olhos é que o texto também me parece, é muito claro, que a ovelha, quando foi encontrada, parece estar bem ferida. Essa ovelha está incapacitada de voltar por si mesma. Porque o texto sagrado diz, ele quando encontra, a põe sobre o seu ombro.
Ele, quando encontra essa ovelha, encontra ela tão machucada, tão quebrada, tão incapacitada de ficar de pé, de andar, tão cansada, que ele coloca essa ovelha em cima do seu ombro. Agora prepara um aleluia recheado e duplo, porque apenas 2 vezes na Bíblia se refere aos ombros de Jesus. Lá em Isaías, no capítulo 9, verso 6, está escrito: o governo está sobre os seus ombros. E aqui em Lucas, capítulo 15, está escrito: e a ovelha está sobre os seus ombros. E aí eu penso e medito numa coisa que vale a pena glorificarmos a Deus por isso, não tem nem pena, só vale. Quando em Isaías 9,6 está dizendo que o governo está sobre os seus ombros, está dizendo que Jesus está exibindo a glória do seu governo sobre os seus próprios ombros. Mas quando em Lucas capítulo 15 diz que esse pastor coloca em cima dos ombros uma ovelha fedorenta, suja, quebrada, talvez ensanguentada, ele não está mostrando a glória do governo, está mostrando a glória da graça que suporta a fraqueza dos débeis. A glória da graça que suporta a mim, a glória da graça que suporta você. Mas há uma tradução antiga, e isso me maravilha, que não está na nossa tradução, mas há uma tradução antiga das Escrituras, que em Isaías capítulo 9, verso 6 está escrito que o governo está sobre o seu ombro. O governo está sobre o seu ombro. Mas em Lucas 15 está escrito: ele põe a ovelha sobre os seus ombros, para sustentar e governar todo o universo. Ele diz: um ombro só meu resolve. Mas tanto valor dou a uma ovelha, que não uso só um ombro para carregá-la, ofereço os 2. O governo está sobre os seus ombros. Oh, glória! Agora, sabe uma outra coisa maravilhosa que eu encontro aqui? Uma outra coisa maravilhosa, sabe o que é? É que eu falei para vocês que a ovelha estava muito cansada para voltar, não falei? Tá. Falei? Agora, será que não está o pastor? A ovelha está cansada e o pastor não está? Ah, meu Deus! Esse pastor está exausto, irmãos. Porque além de tudo, a expectativa da busca, a pressão da responsabilidade, há um senso muito grande de perigo que a ovelha está atravessando. Há um lobo ali, há um leão acolá, há um tigre ali, há um depenhadeiro ali, tem espinho do outro lado. Ele está preocupado, mas quando ele encontra a igreja e a ovelha, ele coloca em cima do seu ombro e está levando para casa. E se você está vendo o que eu estou vendo aqui, prepara um outro aleluia triplo. Porque a ovelha está descansando, retornando segura para casa, enquanto ele continua trabalhando depois de ter trabalhado. Ah, Jesus! Ah, Jesus, que depois de ter realizado tudo que já realizou pela nossa salvação, ainda está dizendo para ti hoje: olha, eu estou te colocando sobre o ombro, estou cansado, mas vai descansando, enquanto eu trabalho mais uma vez por ti. Quando eu estava lendo esse texto, me veio à mente uma coisa que eu li na Segunda Guerra Mundial. Um soldado americano, Holmes, viu uma menina de 8 anos de idade carregando o irmãozinho de 3 anos nas costas. Eles estavam seminus. Aí o soldado americano ficou compadecido vendo aquela menina de 8 anos de idade carregando, fugindo da guerra com um irmãozinho de 2 ou 3 anos. O soldado olha para a menina de 8 anos e diz assim: é pesado, minha filha? Ela olha para o soldado e diz: não, é meu irmão. Pode ser que você seja um terrível peso na vida de algumas pessoas. Pode ser que você seja uma cruz para outros. Pode ser que você seja uma carga pesada para outros assumirem e carregarem você. E eles jogam isso em rosto e eles alegam tudo isso. Mas se perguntar para Jesus: Jesus, está pesado? Jesus diz: não, é meu filho. Está pesado? Não, é minha ovelha. Está pesado? Não, é minha filha querida.
E o texto termina dizendo: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os anjos da glória que viram sofrimentos no rosto de Jesus na cruz aqui na terra, são tomados de eterna alegria, quando eles olham no palácio lá em cima e veem a felicidade inundar a face adorada de Jesus. E quando a felicidade inunda o rosto de Jesus, os anjos sabem o que lhe deixa feliz. Não é uma nova supernova que subiu ou uma nova galáxia que foi gerada. É um pecador em algum lugar aqui embaixo que encontrou o caminho de volta. E aí eles olham para Jesus e eles se alegram pela felicidade no rosto de Jesus. E um anjo olha para o outro e o Miguel olha para o Gabriel e diz assim: poxa vida, ele sabia o que fazia. A cruz valeu a pena. A cruz valeu a pena. A alegria nos céus por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Crente, hoje à noite, pensa neste pastor, ama e adora. E procura não se desviar do aprisco, fazendo-o sofrer mais uma vez, tendo que te buscar tão longe para te trazer de volta para o aprisco.